Na Band FM, quem ama não esquece. Durante a vida, a gente pode escolher diversos caminhos. Mas mesmo que a gente não escolha o melhor ou o mais correto, no final, a gente sempre vai chegar onde tem que chegar. Porque Deus se encarrega de nos colocar exatamente onde nós devemos estar. Eu e a Júlia nos conhecemos na escola. No começo, a gente não tinha nada, afinal, éramos muito novos. Mas conforme o tempo foi passando e a gente crescendo, começou a nascer entre nós um interesse diferente. Até que nós ficamos juntos. Para começar a namorar, não demorou muito. Mas era aquela coisa de primeiro namoro, de achar que vai ser para sempre, de fazer 1000 juras de amor, promessas. Nossos pais não acreditavam que aquilo realmente ia durar. Mas durou. Os anos iam passando e a gente se fortalecendo cada vez mais. Nós terminamos a escola, entramos na faculdade, começamos a trabalhar e mesmo que fosse estranho, com 23 anos, eu já estava há 10 com a mesma mulher. A gente praticamente cresceu junto, amadureceu, e é assim que nós conseguimos nos estabilizar profissionalmente, nós nos casamos. Alguns anos depois, vieram os meninos. Primeiro o Gabriel, depois o Theo. A gente formou aquela típica família de comercial de margarina. Porque era tudo muito bom, bom demais, quase que perfeito. Mas mesmo as melhores coisas podem ter fim um dia. Depois de quase 30 anos juntos, quando meus filhos já estavam adolescentes, eu me apaixonei por uma funcionária nova que começou a trabalhar comigo. Ela era bem mais nova do que a Júlia, minha mulher, e no começo eu achei que jamais teria qualquer tipo de chance com ela. Afinal de contas, era nova, bonita. Por que ela ia querer um cara como eu, né? Mas tudo bem, era ótimo que não quisesse mesmo. Afinal de contas, eu era um homem casado, tinha família. Acontece que o tempo foi passando e eu fui me apaixonando cada vez mais pela Renata. E comecei a perceber que ela, de alguma forma, também mostrava que estava interessada em mim. E olha, se eu for te falar, isso não me fazia bem. Não pense que eu me sentia bem com essa situação. Eu estava dividido, confuso, com medo de tudo aquilo. Afinal de contas, isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu estava com a Júlia há quase 30 anos e ela era uma mulher incrível, que não merecia nada de ruim. Mas que culpa eu tinha de ter me apaixonado por outra? Quem escolhe de quem vai gostar? Se a gente pudesse escolher, nunca haveria um amor não correspondido. Mas infelizmente a gente não escolhe. Não escolhe. Até que chegou um momento em que a Renata, minha colega no trabalho, disse com todas as letras que me queria. Que sabia que eu era casado e que ela não queria ter se apaixonado por mim. Mas que isso já tinha acontecido. Olha, eu pensei muito sobre o que eu queria da minha vida. Porque eu gostava demais dela, mas eu também tinha muito carinho e respeito pela minha esposa. Eu fui resistindo, até que chegou uma hora que eu não aguentei. Eu não aguentei e acabei cedendo aos encantos da Renata. Acabei não conseguindo segurar e num certo dia eu fiquei com ela. E foi uma vez, uma única vez. Eu sei o quanto eu errei, viu? Não precisa me falar. Eu sei como tudo aquilo estava errado. Só que naquele momento foi um erro necessário para eu entender os meus sentimentos. Eu já não aguentava mais aquela angústia, aquela dúvida sobre o que fazer, sobre como fazer, mesmo ainda estando casado com a Júlia. Naquele momento, eu percebi que apesar de gostar da minha esposa e de ter muito carinho por ela, pela nossa história, isso não era o suficiente para manter o nosso casamento. Não era justo com ela nem comigo continuar casado. A paixão, que também
era tão importante, eu já não tinha mais pela minha mulher. Eu tinha pela Renata. E era com ela que eu queria ficar. Foi muito difícil terminar meu casamento. Até então, com certeza, foi o que eu fiz de mais difícil na minha vida. Eu sei que eu errei, eu não deveria ter traído a minha mulher. Mas apesar de tudo, eu fui homem o suficiente para confessar, para falar tudo para ela, mesmo correndo o risco dela me odiar. Porque eu sabia que eu devia a ela toda a minha honestidade. Então eu contei. Contei como tudo tinha acontecido. Sobre ter me apaixonado, sobre ter resistido, sobre a traição, sobre a minha confusão e finalmente, eu contei para minha mulher sobre a minha decisão de me divorciar. Não era o que eu queria. Definitivamente não era mesmo, mas essa decisão não tá mais nas minhas mãos, né? Ju, me desculpa. De verdade, se eu pudesse escolher, nada disso teria acontecido. Eu não queria ter te magoado, sabe? Por Deus, você sabe o quanto eu tenho uma consideração gigante por você. Tá tudo bem, Roger. Tá tudo bem. Eu fico feliz por você ter sido sincero, pelo menos. De coração, obrigada mesmo. Isso é muito diferente de tudo mesmo, né? Quem ouve tudo isso e consegue manter uma calma dessas? Quem consegue ser assim? Ai, Roger, o que adianta eu fazer uma cena agora? Explica pra mim, o que adianta fazer escândalo? O que tá feito, tá feito. E se é assim que tem que ser, só me resta desejar que nós dois sejamos felizes, mesmo separados. A Júlia, minha mulher, óbvio, não esperava nada daquilo. E acabou ficando muito mal. Muito mal mesmo. E eu fiquei pior ainda por estar magoando uma pessoa que não merecia. Eu acho que eu não conheço ninguém mesmo que agiria dessa forma. Mas a Júlia, ela sempre foi diferente, por isso ela sempre teria um lugar mais do que especial no meu coração. Eu cheguei até a me odiar por não amar mais essa mulher. Por não amar a Júlia como ela merecia. Mas como eu disse, são coisas que a gente não consegue escolher. A partir daquele momento eu saí de casa e fui direto viver com a Renata. Apesar de tudo, a minha ex-mulher, mesmo assim, me ajudou com os nossos filhos. Os 2 meninos, que eram adolescentes, ficaram muito bravos comigo. Brigaram, não aceitaram, disseram que não queriam mais me ver. E foi a Júlia que fez aquele meio de campo para que os meninos entendessem que o meu casamento tinha acabado, mas que eu continuava sendo o pai deles. Com a Renata, eu vivi uma coisa que eu nunca tinha vivido na minha vida. Eu estava desde os 13 anos com a Júlia. Ela tinha sido a minha primeira namorada, primeira e única. Tirando o que eu tinha vivido com ela, eu não tinha mais nenhuma experiência com outras mulheres. E a Renata, nessa época, tinha só 20 e poucos anos. Ela me trouxe uma coisa muito diferente. Uma juventude, um vigor, uma energia. A vida com ela era bem divertida, empolgante, animada. Eu estava muito feliz. E essa lua de mel, ao contrário do que você que está ouvindo pode imaginar, não acabou rápido. Eu e a Renata ficamos juntos por mais de 2 anos e totalmente apaixonados um pelo outro. Ela até falava em ter um filho e eu gostava da ideia, só para fazer mesmo a vontade dela. Mas foi aí que as coisas mudaram outra vez na minha vida. Nessa época, a Júlia, minha ex-mulher, descobriu que estava doente. Estava muito doente. Era um estágio já bastante avançado. Nós já estávamos separados há mais de 2 anos, mas a gente ainda tinha um relacionamento próximo por conta dos nossos filhos. E porque ela era, acima de tudo, uma grande amiga e uma pessoa muito especial para mim. Então receber uma notícia como aquela me deixou devastado. Além de amiga, além de uma pessoa maravilhosa, ela era também a mãe dos meus filhos. E era nova, muito nova ainda, não era justo. Aquilo não podia estar acontecendo, não com ela. Imagina, ela era uma pessoa
totalmente do bem. Uma pessoa maravilhosa. E para piorar, eu sabia também que a Júlia não tinha ninguém que pudesse cuidar dela como ela merecia. Não tinha mais os pais, não tinha irmãos que morassem perto, ninguém. Ninguém. Meus filhos estavam com 17 e 18 anos. Mas eu sabia que, apesar de meninos ótimos, eles eram totalmente sem responsabilidade. Então, naquele momento, eu precisei tomar uma decisão. De novo, eu me vi entre dois caminhos e precisando escolher um deles. Mas dessa vez, foi muito mais fácil. Muito mais. Dessa vez, eu simplesmente sabia o que eu precisava fazer. E mesmo tendo que abrir mão de uma coisa, eu não tinha dúvidas do que era o certo. Eu fiz. Eu decidi. Eu terminei tudo com a Renata e voltei para casa para cuidar da minha ex-mulher. De jeito nenhum, Roger. Tá maluco? E a sua mulher? Não tem mais mulher, Júlia. O quê? A prioridade é cuidar de você. E eu sei que você tá precisando, você não tem mais ninguém. Eu tenho os meus meninos e eu vou ficar bem. De forma nenhuma eu vou deixar você abrir mão da sua vida pra ficar cuidando de mim, não. Os meninos são ótimos, mas você sabe, eles não têm condição nenhuma de lidar com uma situação dessas. E olha, não tem conversa. Já tá decidido. Eu vou voltar pra casa. E se você não me deixar entrar, eu fico dormindo do lado de fora da porta. Roger, isso não faz sentido nenhum. Você não pode parar a sua vida, terminar seu relacionamento. Não pode, entendeu? Não pode. Eu nunca conseguiria viver tranquilo sabendo que a Júlia estava passando por uma situação como aquela. Eu tinha que estar por perto. A Renata, claro, ficou muito revoltada. Praticamente sumiu da minha vida. Mas eu tinha que fazer isso. Eu sabia que tinha. Foi um período de muita dificuldade. Um período doloroso para todos nós. A Júlia tinha que passar por um tratamento desgastante, sofrido, triste. E o pior é que os médicos já tinham dito que a chance de cura era muito pequena. Até que chegou um momento em que ela não quis mais fazer nada daquilo. Ela estava exausta, desanimada, muito fraca. A única coisa que ela queria era parar de ter que ficar tanto tempo no hospital. No começo eu não quis apoiar essa decisão dela, porque me parecia que ela estava simplesmente desistindo da vida. Mas depois eu entendi. Eu entendi que eu estava sendo egoísta. Eu estava pensando na minha tristeza e no quanto eu ia sofrer se ela partisse. Eu não estava pensando realmente no melhor para ela. Então, quando a Júlia abriu mão dos tratamentos, eu passei a cuidar dela em tempo integral. Fazia tudo. Dava banho, comida, remédio. Fazia realmente tudo. Mesmo ela não querendo muitas vezes. Mesmo ela dizendo que eu não precisava me incomodar, imagina. Para mim não foi incômodo nenhum. Para quem tem dúvida, durante aqueles meses de tratamento, a gente não teve nenhum tipo de envolvimento amoroso. Como um casal, quero dizer. A gente nem tinha cabeça para isso. Mas a gente teve uma coisa muito mais importante, muito mais valiosa. Foi uma troca. Uma troca profunda, um amor puro. Um amor, inclusive, que superava qualquer outra coisa. A gente sabia que o que ela tinha não tinha cura. E por isso a gente conversava sobre a vida. Vocês vão ficar bem, Roger. Eu sei que vocês vão. Ô Ju, eu só quero que você me perdoe, sabe? Me perdoe por tudo que eu fiz. Me perdoe pelo sofrimento que eu te fiz passar e... Eu te perdoei há muito tempo. Para de bobagem, vai. Mas eu não consigo me perdoar. Fique em paz, Roger. Fica bem. Os anos do seu lado foram os melhores anos da minha vida e agora... Agora, você tá aqui de volta me provando que sempre foi o cara que eu achei que você fosse.
Olha, acredita em mim, eu não tenho mágoa nenhuma de você, Roger. Mágoa nenhuma. Algum tempo depois dessa conversa, a Júlia partiu. Ela partiu e levou com ela um pedaço meu. Foi o momento mais difícil da minha vida. E continua sendo, viu? Mas eu sinto que eu paguei a minha dívida de alguma forma. Eu sinto que ela partiu sabendo que o meu amor por ela sempre tinha sido verdadeiro. Sempre. Mesmo eu tendo errado. Mesmo eu tendo feito o que eu fiz. Ela descansou depois de quase um ano lutando. E eu fico muito feliz por ter vivido aqueles meses ao lado dela. Ao lado da melhor pessoa que eu já conheci na minha vida. Sem dúvida nenhuma. Eu fico muito feliz pelo privilégio de ter dividido praticamente a minha vida inteira ao lado dela. Fomos nós. Fomos nós no começo e no fim da vida. Fomos nós, como tinha que ser. E para sempre, por toda a minha vida, eu vou amar essa mulher.